Olá a todos, meu nome é Pedro e agora eu e meu grupo vamos falar brevemente sobre a nossa pesquisa, que é a avaliação experimental do tempo médio de residência em função da posição de alimentação na diluição de soluções em tanques com agitação. Começando falando sobre tanques, os tanques são equipamentos utilizados em diversos segmentos industriais, como o petroquímico e o alimentício. São equipamentos que possuem também diversas aplicações, como, por exemplo, armazenamento de matérias-primas e produtos, intermédio entre duas operações unitárias, recipiente para que ocorra uma reação química, e ele também pode ser utilizado para realização de operações que envolvem agitação e mistura de materiais. Um dos principais parâmetros para o projeto e operação desses tanques de mistura são o tempo médio de residência e o tempo espacial. O tempo espacial é o quociente entre o volume útil de operação do tanque e a vazão volumétrica de alimentação de um fluido diluidor, que no caso é a água. O tempo médio de residência é o tempo necessário para que o soluto contido no tanque atinja uma concentração de metade da concentração inicial, e esse parâmetro é determinado experimentalmente. A condição ótima de operação desse tanque de mistura é a condição na qual esses dois parâmetros são os mais próximos quanto possível, porque caso contrário, existe a possibilidade de formação de canais preferenciais e zonas mortas dentro do equipamento. O estudo visou avaliar o tempo médio de residência na diluição de uma solução de sacarose em função do ponto de alimentação, da vazão de alimentação e da rotação do impulsor mecânico. Para a execução do experimento foi utilizada uma unidade experimental de um tanque de diluição, que foi construída em acrílico transparente e que obedece às correlações de Houston. Possui um diâmetro interno de 250 mm, um impulsor axial com 4 pás inclinadas, numa angulação de 45 graus, e 4 chicanas de 25 mm cada. Também foram utilizados refratômetros para a medição da concentração instantânea de açúcar em um dado tempo, recipientes de 20 ml cada para a coleta das amostras e um cronômetro para a mensuração do tempo. Os pontos de alimentação de água foram o ponto A, que corresponde a uma alimentação diametralmente oposta à saída do tanque, e o ponto B, que corresponde à alimentação de água sobre a saída do tanque. E na figura 8 é possível observar uma representação esquemática dos pontos de alimentação de água no tanque. Foram realizados 40 ensaios no total, variando o ponto de alimentação, a vazão volumétrica de alimentação de água e a rotação do impulsor mecânico. Após a execução dos experimentos, foram determinados os tempos espaciais e os tempos médios de residência de cada ensaio. A menor diferença entre esses dois parâmetros indica a melhor condição de operação do tanque, que está destacado em verde nas tabelas 2 e 3. A melhor condição de operação com a alimentação do ponto A foi com a vazão volumétrica de 1 litro por minuto e com rotação de 200 rotações por minuto. E a melhor condição de operação com a alimentação no ponto B foi com vazão volumétrica de 1 litro por minuto e com rotação de 300 rotações por minuto. As figuras 11 e 12 comparam o tempo espacial e o tempo médio de residência para a posição de alimentação na posição A, com vazão volumétrica de alimentação de 0,5 e 1 litro por minuto e variando-se a rotação do impulsor mecânico. Já as figuras 13 e 14 comparam o tempo espacial e o tempo médio de residência para a posição de alimentação na posição B, com a vazão volumétrica de alimentação de 0,5 e 1 litro por minuto e variando-se a rotação do impulsor mecânico. O trabalho permitiu concluir que a melhor condição para uma maior proximidade do tempo médio de residência com o tempo espacial foi a posição de alimentação diametralmente oposta à saída, vazão de 1 litro por minuto e rotação de 200 rotações por minuto. Dentre todas as variáveis controladoras do processo, a vazão se mostrou o parâmetro mais influente no tempo médio de residência de soluções em tanques de diluição. Não é recomendado utilizar uma alimentação sobre a saída, uma vez que há a formação de canais preferenciais.